Curso Fé Católica, com Roberto Tanus. Levando a palavra de Deus ao seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria e os santos e as santas de Deus. Nesta pregação nós iremos falar sobre Maria, assunta ao céu. Falaremos sobre os santos, mostraremos que aqueles que morrem não estão dormindo, principalmente aqueles que deram sua vida pelo reino de Deus, são levados para o céu. Provaremos na Sagrada Escritura que Nossa Senhora foi levada também para o céu. Amém? Comecemos focalizando em primeiro lugar, irmãos e irmãs, a Arca da Aliança. Eu irei falar em primeiro lugar sobre a história da Arca da Aliança, para você entender que um objeto tão sagrado, onde Deus através dele se comunicava com o povo, este objeto sagrado, ele traz agora uma nova conotação no Novo Testamento. Comecemos, irmãos e irmãs, em Êxodo 25, 17, onde a palavra de Deus ordena que se faça um caixote, um instrumento que conteria a lei de Deus. Farão uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2,5 côvados. É preciso que você saiba o que é um côvado. O côvado é a medida que vai do cotovelo ao dedão, que dá aproximadamente meio metro. 2,5 côvados seria aproximadamente pouco menos de 1,5 metro de comprimento, que era a Arca da Aliança, e a sua altura de 1,5 côvado, aproximadamente 75 centímetros. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e em volta dele uma bordadura de ouro. Aí depois do versículo 17, olha como era a tampa da Arca da Aliança. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2,5 côvados e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido nas suas extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Então Deus ordenou a Moisés que fizesse esse caixote de mais ou menos 1,25 metro de comprimento por 75 de largura, 75 de profundidade, com varais todo recoberto de ouro, e também com a tampa onde estavam 2 anjos em cima daquela tampa. Esse era o objeto mais sagrado dos judeus. Mas por que era mais sagrado? Porque justamente dentro desta Arca da Aliança é que Deus mandou que se colocasse ali o seu testemunho. Qual era o testemunho de Deus? O testemunho de Deus era as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná, aquele pão que Deus alimentou aquele povo durante 40 dias no deserto. Vamos retomar então, por que a Arca da Aliança era importante? Por causa do seu conteúdo. Muito mais importante do que o ouro que recobria aquela arca, era o conteúdo. Ali estava as tábuas da lei, a mesma lei que Deus havia dado a Moisés, imprimido aquelas leis naquela pedra. E também tinha o cajado de Arão e o maná. Era assim que a arca de Deus era venerada, por conter em si o testemunho de Deus. Ora, mesmo quando Moisés morreu, Josué levou esta Arca da Aliança à frente do povo e depois para derrubar as muralhas de Jericó, também Josué carregou aquela Arca da Aliança à retaguarda, para que o povo soubesse que à medida que eles circulavam aquelas muralhas,
humanamente intransponíveis, o povo soubesse que atrás de si tinha promessa da palavra de Deus. Vamos abrir o capítulo 6 do livro de Josué, que fecha o Pentateuco. O Pentateuco, ele é composto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E agora, esse é o primeiro livro depois do Pentateuco. Josué, capítulo 6. O povo estava diante de um obstáculo enorme, uma muralha, e não se podia tomar posse da terra de Canaã, a não ser que se vencesse aquela muralha. E como é que Deus fez com que o povo vencesse aquela muralha? Mandando o povo marchar, rodear aquela muralha com uma arca, em atitude de silêncio. Vejamos aqui Josué 6, versículo 12. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor. Aquele povo marchava sabendo que o Deus que estava com ele é o Deus que havia dado os 10 mandamentos, é o Deus que havia aberto o mar vermelho, é o Deus que havia feito que da pedra saísse água pura lá no meio do deserto. Aquele povo marchava com confiança, porque sabia que não estava marchando à toa, que não estavam andando à toa. A arca da aliança que via a retaguarda era o testemunho de que Deus estava com ele, que o Deus da promessa, que o Deus da palavra não vai faltar com sua palavra. Vamos ver agora no tempo dos reis. Vamos lá para 2 Samuel 6, na época de Davi. O filho de Davi, Salomão, depois vai construir o templo e a arca vai ser guardada no templo. Mas antes disso, a arca ficava na casa de um homem. Davi percebeu que a casa desse homem era abençoada por causa da presença da arca da aliança. O que fez Davi? Davi vai trazer a arca para junto de sua casa. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fê-la transportar da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Não é bobo? Ele estava percebendo que a presença da arca da aliança na casa de um homem era o suficiente para os bens daquele homem prosperarem. A presença da arca da aliança naquela casa era suficiente para que aquele homem fosse bem em todos os seus negócios. Davi percebeu isso e mandou trazer a arca até sua casa. Versículo 13. Quando os carregadores da arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam um boi e um bezerro cevado. É churrasco que não acaba mais. A cada 6 passos, um boi e uma ovelha e um bezerro, quero dizer. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com um efode de linho. Aqui a arca da aliança foi levada em regozijo, em alegria. E eu pergunto a vocês, quando é que essa arca da aliança foi vista pela última vez? Já no final do último rei de Judá. Já quando Jeremias era o profeta, quando o povo da Babilônia invadiu o templo, iam saquear o templo, Jeremias percebeu que a arca do testamento seria então profanada, o tabernáculo seria profanado. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era aquela tenda que Moisés havia mandado fazer com peles e que recobria a arca da aliança. Era uma tenda, assim chamava o tabernáculo, era uma tenda. E também o altar dos perfumes,
onde se queimava incenso. Jeremias percebeu que a arca do Senhor seria profanada. O que faz então Jeremias? Jeremias vai esconder a arca da aliança, que nunca mais vai ser vista. A história é contada pelo segundo livro dos Macabeus, capítulo 2. Segundo Macabeus, capítulo 2. Ele é um livro que foi escrito muito anterior a Jesus e conta os 160 anos de história que antecederam a vinda do Cristo Jesus. É a luta de um povo contra a invasão dos gregos e a invasão dos romanos. Se nós tirarmos o livro dos Macabeus da Bíblia, perde-se 160 anos de história. Esses dois livros faltam em algumas Bíblias dos irmãos protestantes. Mas a igreja metodista, as faculdades metodistas, que são é um povo, é uma religião que estuda profundamente a Bíblia, os metodistas já colocaram nas suas Bíblias os dois livros de Macabeus. Inclusive, o professor meu de teologia, ele fez doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, e o professor dele era doutor em 1º e 2º Macabeus, e era uma pessoa que é evangélica. E assim diz no capítulo número 2 do livro de Macabeus, 2º Macabeus 2. Eu vou ler na tradução agora da Bíblia de Jerusalém. Encontra-se nos documentos que o profeta Jeremias deu aos deportados a ordem de tomarem do fogo como já foi indicado. Além disso, confiando-lhes a lei, o profeta recomendou aos deportados, está vendo, deportados, era a época em que o povo de Jerusalém estava sendo deportado para a Babilônia. Recomendou aos deportados que não se esquecessem dos mandamentos do Senhor, e que à vista das estátuas de ouro, prata e dos ornamentos que estavam revestidas, não se deixassem desviar em seus pensamentos. 3. E dizendo outras coisas semelhantes, exortava-os a não deixarem se desviar da lei do seu coração. 4. No documento também estava que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhassem com a tenda e a arca, ao sair ele para a montanha onde Moisés, tendo subido, contemplou a herança de Deus, que era o Monte Nebo. 5. Ali chegando, Jeremias encontrou uma habitação em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes, obstruindo depois a entrada. Aproximando-se então alguns dos que tinham acompanhado, ao pretenderem assinalar o caminho, não puderam mais identificá-lo. Ao saber disso, Jeremias censurou-os, dizendo: o lugar permanecerá incógnito até que Deus realize a reunião de seu povo, mostrando-se misericordioso. Jeremias mandou que os seus servos, os seus seguidores, escondessem a arca da aliança, e quando eles foram atrás depois para marcar o lugar, para saberem onde a arca estivesse escondida, não puderam mais encontrar. E Jeremias censurou aqueles homens, dizendo: olha, essa arca nunca mais vai ser vista, até o dia em que Deus se lembrar de sua misericórdia. Abramos agora em Lucas, capítulo 1, versículo 39 e 40. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de quem? O que significa Zacarias em hebraico? O Senhor se lembrou de sua misericórdia. Maria é a arca do Novo Testamento. Ela sobe a montanha e traz dentro de si não tábuas da lei, não um pedaço de pão, não um cajado. Ela traz dentro de si o verbo, ela traz dentro de si o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ela traz dentro de si o pão da vida que é Jesus. E ela sobe agora a montanha.
é o momento em que Deus se lembra da sua misericórdia. É o momento que Deus vai reunir os seus filhos, os seus escolhidos. Por isso que Maria, nessa figura do evangelista São Lucas, pinta Maria subindo as montanhas. Ora, a distância de Nazaré da Galileia até a Encarim, que era em Judá, era de 80 quilômetros. Montanhosa. Maria subiu a montanha. Maria é a arca da nova aliança. E nós não temos dúvida de que os evangelistas, os apóstolos, quiseram mostrar que a nova arca da aliança é Maria. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, pegue Apocalipse 12. É bom sempre lembrar novamente que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos só se deu no ano de 1250 pelo cardeal católico Hugo de Monte Caro, que era um monge dominicano, e que, portanto, quando o livro de Apocalipse foi escrito, não tinha divisão em capítulos quando o Apocalipse foi escrito. Para você entender o capítulo 12, versículo 1, é preciso que você comece um pouquinho antes. É preciso que você comece no capítulo 11, versículo 19. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo. O que apareceu no templo? A arca da aliança foi levada para onde? Para o céu. A arca da aliança foi levada para o céu. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Para onde foi levada a arca da aliança? Para o céu. Capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Qual foi o primeiro sinal que apareceu? Não. Qual foi o primeiro sinal que apareceu? A arca, porque o outro é em seguida. Em seguida apareceu o segundo sinal. São João está querendo mostrar uma coisa importante a você e a mim. Ele não vai colocar essa arca aqui junto dessa mulher. Não é à toa, não. Preste atenção. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida. Ora, essa mulher está grávida, ela é a arca da nova aliança, está grávida do pão da vida, do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e do verbo de Deus, aquele que é a promessa de Deus. Irmão, escute, veja como é bonito isto. Se a arca do Antigo Testamento foi levada para o céu, a arca do Novo Testamento, que é Maria, ficaria embaixo da terra? Ora, meus irmãos e irmãs, vejamos o versículo número 14. E aqui também, o autor sagrado, que é São João, vai mostrar que essa mulher também foi levada para um lugar misterioso. Para um lugar do seu retiro. Ora, retiro é o lugar onde você fica retirado de tudo. É o lugar onde você fica com Deus. Quando você vai fazer o retiro, é para quê? Para você encontrar a Deus. E agora aqui essa mulher vai ser levada para um lugar de um retiro. Mas vai ser um lugar em que ela vai ficar apenas um tempo longe dos viventes, até que os seus filhos sejam de novo reunidos a ela. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde alimentada por um tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. É impressionante esse versículo. Essa mulher é levada em asas misteriosas. Ela é levada para um lugar onde é designado pela palavra deserto. Ora, o deserto, a pessoa fica perto de outros viventes no deserto? Fica? Não. No deserto tem como você viver? Negativo. Só se você for alimentado pelo próprio Deus. E que lugar misterioso é esse? Que essa mulher foi levada, que fica longe dos viventes, é alimentada pelo próprio Deus e está fora do alcance da cabeça daquela serpente, Satanás, aquela serpente que enganou Eva no paraíso. Que lugar misterioso é esse, onde essa mulher foi levada? Para o céu. É o único lugar que o diabo não pode estar. É no céu. Para reforçar ainda esta palavra de São João que mostra a arca da nova aliança no céu, nós iremos mostrar uma multidão no céu. E é bíblico o que eu vou falar.
aqueles que fazem a vontade de Deus não ficam debaixo da terra dormindo. Vamos começar por Enoque. Vamos lá para Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Assim diz a palavra de Deus, eu vou ler agora nessa tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus para si o tomou, então Deus o levou. Será que ele morreu? Será que Enoque morreu? Vamos ver que não. Abra agora em Hebreus capítulo 11, versículo 5. E vamos ver que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Enoque foi para Deus sem conhecer a morte. Assim diz a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 5, que eu vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque conheceu a morte? Negativo. Deus o trasladou. Por que Deus levou Enoque para o céu sem ele conhecer a morte? Por quê? Porque ele agradou a Deus. Ora, meus irmãos e irmãs, existe alguém, alguma criatura humana que agradou mais a Deus que Maria? Se Enoque foi levado ao céu sem conhecer a morte, com que base bíblica alguém pode me dizer que Maria conheceu a morte? Seria Enoque mais importante que Maria? Mas tem mais pessoas no céu. Tem mais. Elias. O capítulo 2 de 2 Reis mostra que Elias foi levado ao céu sem conhecer a morte numa carruagem de fogo. Enoque foi levado ao céu. E Elias também. Tanto é que o seguidor de Elias, que é Eliseu, ainda pediu uma porção dobrada do Espírito que estava em Elias e recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. E fez 2 vezes mais milagres do que Elias. Então, olha quem está no céu. Enoque e Elias. Mas tem outra pessoa do Antigo Testamento que também está no céu. Moisés. Engraçado. E Moisés morreu. Veja, em Deuteronômio, que é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, no fechamento do livro de Deuteronômio, que é o capítulo 34. Deuteronômio 34. Versículos 5 e seguintes, vai falar sobre a morte de Moisés. Vai falar sobre a morte de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 5. Assim morreu Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. 6. E sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Quando sepultaram Moisés, ninguém ficou sabendo onde era a sepultura de Moisés. No livro de São Judas, abra Judas capítulo único. Judas é o último livro da Bíblia antes de Apocalipse. Judas capítulo único, versículo 9. Judas, que é aquele Judas Tadeu, ele vai dizer que Moisés teve seu corpo disputado pelo demônio logo após a sua morte. O arcanjo Miguel disputou o corpo com o diabo. O diabo queria levar o corpo dele a ser profanado, mas o arcanjo Miguel não deixou. Vejamos Judas, capítulo único, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O diabo de um lado, puxando o corpo de Moisés, querendo levar ele, e o arcanjo Miguel do outro. O diabo de um lado, e de cá o arcanjo Miguel. Quem ganhou? É claro que foi o arcanjo Miguel, senão ele não estaria com o seu corpo bonito, santificado, lá na transfiguração. Mateus 17. Vamos lá para Mateus 17. Vamos ver que na transfiguração, lá estavam Elias. Oh, Elias! Olha lá, Elias tem na glória, ó. E não estava dormindo não, conversando, veja. Muito vivo. Engraçado, os irmãos protestantes falam que os mortos ficam dormindo. Como é que Moisés vai conversar com Jesus? Será que é sonâmbulo? Sonâmbulo não conversa, respondendo. Mateus 17, versículo 1 e seguintes. E isso não se ensina nas igrejas protestantes. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Na Bíblia, Ave Maria, e conversavam com ele. Ora, quando Jesus se transfigurou, é um momento maravilhoso. Elias e Moisés, ou Moisés e Elias, o representante da lei e dos profetas, prestam homenagem ao autor do Novo Testamento, Jesus. Santo Agostinho fala assim, em latim: Tota Trinitas apparunt, Pater in vos, Filius in homine, Spiritus in nube clara. Toda a Trindade aparece. O Pai na voz, o Filho do homem, que é Jesus, e o Espírito na nuvem clara. É o momento crucial onde Jesus inaugura o Novo Testamento. De repente desaparece todo, só fica Jesus. E vem uma voz forte do céu que diz: eis o meu Filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição. Ouviu? Mas quem estava lá na transfiguração? Elias e quem mais? E Moisés. Escuta, mas Moisés morreu, não morreu? E o que estava fazendo ele lá na glória? O que estava fazendo ele na glória? Ora, quem está conversando com Moisés na glória é o autor da glória. É aquele que é atemporal, que é imortal. Aquele que está conversando na glória é o Senhor do tempo, é o Senhor da glória, é aquele que está sobre o tempo, acima do tempo e está além do tempo. É Jesus que está conversando com ele, já na glória. Isso é muito bonito. Mas não é só Elias e Moisés e Enoque que estão nos céus. Agora veja Mateus 27, 52. Mateus 27, 52. E eu gosto muito da tradução aqui nesse trecho da Bíblia João Ferreira de Almeida, porque a tradução aqui vai trazer uma palavra que não tem na sua. E a tradução aqui, santos, Kadash em hebraico. E o correto é isso mesmo, é Kadash. E não justos, mas santos. Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos. Na sua Bíblia traz o quê? Justos. A Bíblia protestante traz santos.
que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Eles ressuscitaram quando? Depois da ressurreição E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A Bíblia João Ferreira de Almeida está dizendo que após a ressurreição de Jesus, os corpos de muitos santos que estavam nos sepulcros ressuscitaram. E os corpos desses santos foram vistos por muitos na cidade antes desses corpos serem levados para o céu. Ressuscitaram, santos ressuscitaram. Está na Bíblia protestante, João Ferreira de Almeida. Os santos ressuscitaram, a multidão de santos ressuscitaram. Com que base bíblica, então, meus irmãos protestantes querem afirmar que não tem santos no céu? Com que base bíblica, meus irmãos protestantes querem afirmar que os santos estão dormindo? Eles dormiam antes, mas foram ressuscitados. E a ressurreição não é para dormir. É para viver na glória. Como Moisés na glória. Na presença do Deus imortal que é Jesus. Os corpos de muitos santos ressuscitaram. Isso não se ensina nas igrejas protestantes. E esse argumento bíblico, não há contestação para ele. E esses santos que ressuscitaram, multidão, Enoque, Elias, Moisés, esses santos, ora, eu lhes pergunto, irmãos e irmãos, seriam todas essas multidões aí de santos, Enoque, Elias, Moisés, seriam eles mais importantes que Maria? Se eles estão no céu, se eles foram levados, até o corpo foi levado para o céu, porque o corpo deles foi visto por muitos em Jerusalém. Eu pergunto, se eles estão no céu, por que Maria não está? Com que argumento bíblico alguém pode me desfazer diante do que eu estou falando? Não tem contestação. Como que os irmãos protestantes afirmam que não tem santo no céu? Não tem contestação. E isso não se ensina nas igrejas protestantes. Maria, a arca da aliança, viva no céu. Essa mãe não poderia ser deixada na terra. Vocês se lembram, queridos irmãos e queridas irmãs? Vocês se lembram daquela passagem do capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu servo Jétro, de repente, um fogo, uma sarça, um capim do deserto pegou fogo. Um capim do deserto pegou fogo. E quando Moisés foi chegando, o que Deus falou para Moisés? O que Deus falou para Moisés à medida que ele aproximava daquele fogo santo? O que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ou seja, o lugar em que pegou fogo pela mão de Deus, ficou tão santo que Deus te mandou, inclusive, Moisés, tirar a sandália. Ora, se até a terra em volta ficou santa, imaginem o seio virginal de Maria de Nazaré, onde não ficou apenas uma sarça pegando fogo. Jesus, o Filho de Deus, morou por 9 meses. É santa, e algo tão santo, a criatura é tão santa, não pode ficar embaixo da terra. Ora, se lá no Evangelho
Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada, todo poder me foi dado. E lá, em Atos capítulo 2, quando São Pedro fala da ressurreição de Jesus, ele vai dizer que Deus não permite que a carne de Jesus conheça a corrupção. Ou seja, Deus não permitiu que a carne de Jesus fosse comida pelos vermes. Por isso que Deus não deixou que o corpo de Jesus apodrecesse no túmulo. Veja, Atos 2, versículo 31. Atos 2, 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção. Então, Deus não permitiu que a carne de seu filho conhecesse a corrupção. O que é a corrupção? Os vermes. Queridos irmãos e queridas irmãs, a carne de Jesus é a mesma carne de Maria. Se fizéssemos um teste de DNA em Jesus, daria 100% Maria. Maria foi que doou toda a natureza humana a Jesus. Jesus, o Verbo, Deus, Espírito, informe. Ele quis ter forma humana. Ele quis ter carne. E como que ele quis ter carne? Nascendo no ventre de uma mãe querida. Por isso toda a natureza carnal de Jesus veio de Maria. Maria é a única criatura do universo que pode dizer para Jesus: carne de minha carne, sangue de meu sangue, ossos de meus ossos. Ora, se o Pai não deixou que o seu filho conhecesse a corrupção, mas no poder do Espírito Santo, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção, como é que Jesus, tendo todo o poder do céu e da terra, como é que ele deixaria a carne de sua mãe apodrecer também na terra amiga? A Igreja Católica possui mais de 2.000 santos insepultos. Santos que a igreja nem sabe o nome, que nunca teve processo de canonização. Porque os santos não são aqueles apenas canonizados pela igreja. Tantos por aí morrem em santidade, dão uma vida pela igreja, e que nem são chamados de santos. Mas a Igreja Católica possui mais de 2.000 corpos de santos que a terra não comeu, expostos, muitos deles os corpos estão expostos à visitação pública. João 23, por exemplo, intacto o corpo depois de mais de 40 anos. Mais de 40 anos sepultado. São corpos de santos que estão aí sem serem corroídos pelos vermes, mostrando que há algo de divino nesses corpos, há algo de grande que agiu neles, há algo de lindo que agiu neles. Ora, se esses mais de 2.000 corpos não foram comidos pela terra, como é que alguém pode me afirmar que a carne, onde nasceu o Filho de Deus, que a carne de Maria, seria comida pelos vermes? É ter uma mente muito miúda, estreita, pensar que Nossa Senhora foi roída pelos vermes como qualquer outra criatura humana, seria desfazer a figura de uma tão grande mãe de Deus e nossa mãe. Esses argumentos que eu mostrei agora, nessa primeira parte da pregação, são suficientes para eu dizer a vocês: a arca do Novo Testamento, que é Maria, está no céu. Esses argumentos são bastante fortes, bíblicos e lógicos, para mostrar a você que você pode realmente acreditar que tem uma mãe no céu, que você não é filho órfão,
que nós temos uma mãe lá no céu, que essa mãe foi levada por Jesus para o céu. É essa certeza que move o nosso coração. Glória a Deus! Agora iremos falar sobre o papel de Maria e dos santos e das santas de Deus. Eu irei falar sobre intercessão, irei falar sobre o que fazem os santos e as santas no céu. Já que nós provamos em Mateus 27, 52, que o céu não está vazio, que os mortos não estão dormindo. Eu poderia também ter tomado mais uma passagem, mas eu vou deixar para uma outra etapa do curso, que se chama ressurreição, que seria Lucas 16, 19 a 31, que é aquela em que Lázaro morreu e foi para o céu, o rico foi para o inferno. Mas eu uso essa palavra muito na palavra sobre ressurreição e sobre espiritismo. Mas vamos lá. João capítulo 2. As bodas de Caná. Eu me lembro destas bodas. Era 15 de janeiro de 1983. Havia umas 1000 pessoas na igreja Nossa Senhora das Graças. Aquele tapete vermelho. E eu lá na frente, internado. Vestido de terno. Estava eu todo bonito. De repente, eis que entrou a mais bonita de todas as noivas que já pisaram em um altar. Que me desculpem as outras noivas, mas era a Neuzinha. E ela via entrando 1000 pessoas e os olhos dela só fixos nos meus olhos. E o coração meu quase saltava pela boca, batendo, querendo sair. E o sogrão segurando ela. Ela dava 3 passinhos, parecia que nem estava pisando no chão. E o sogrão entregou a Neuzinha para mim. E eu nunca mais larguei, nunca vou largar, em nome de Jesus, com a graça e o amor e a misericórdia dele. Eu me coloco no lugar daqueles 2 noivos, lá das bodas de Caná da Galileia. A festa do meu casamento só foi 1 dia e meio. Começou no sábado, terminou no domingo. Começou sábado de manhã, terminou domingo à tarde. Mas, naquela época, era 1 semana de festa. Imagine o que aquele povo ia ficar fazendo. Imagina! Você já foi a uma festa onde faltou bebida ou comida, já? O que o povo sai falando? Unha de fome, pão duro. Sai todo mundo falando e já fica, no início do casamento, uma mancha, que jamais será esquecida pelo casal. É verdade. Uma contrariedade num casamento, no início, é motivo de muita cura depois. É preciso muita cura depois. Então, a palavra do Senhor nos diz, no capítulo número 2 do Evangelho de São João, que Maria simplesmente fala para Jesus: filho, eles não têm mais vinho. Maria não fala o que Jesus tem que fazer. Ela não manda em Jesus. Maria não é deusa. Ela é uma criatura humana, muito especial, pelo fato de ser a filha escolhida do Pai, a esposa do Espírito Santo, a mãe do Filho de Deus. É a criatura humana que tem a maior proximidade da Trindade, é Maria. Mas Maria não é deusa, ela não é onipresente, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela é uma criatura humana, privilegiada pelo fato de ter sido escolhida mãe do Senhor. Maria também tem que pedir. Maria é intercessora. O intercessor é aquele que apresenta o sofrimento dos filhos e convence. É aquele que mostra: olha, filho, aquele lá está sofrendo. Maria não vai dizer: ó, cura aquele, não. Nada disso. Quem decide é Deus. Deus é que é aquele que vai decidir. E naquele momento em que Maria apresentou a necessidade, até parece uma resposta sem educação. Mulher. Mas o tratamento mais usual não seria mulher, mas mãe. Todas as vezes que Jesus em público se dirige à sua mãe, como lá na cruz, ele não diz mãe, mas ele diz mulher. E por que todas as vezes que Jesus em público se dirige à sua mãe, ele fala a palavra mulher? Queridos irmãos e irmãs, vamos de novo à regra de ouro da teologia. O texto, no contexto,
para não virar pretexto. Se nós olharmos a palavra mulher longe do contexto bíblico, nós nos perderemos e faremos uma análise muito superficial desse trecho. Uma mulher pisará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Puxa vida, mulher, ainda não é chegada a minha hora? Mulher, eis aí o teu filho. Uma mulher revestida do sol e grávida. Uma mulher levada para um lugar de retiro, longe do alcance da cabeça da serpente. Vocês estão entendendo que mulher é esta? Os autores bíblicos, especialmente João, ele mostra Maria como a mulher elevada ao mais alto grau de honra possível. A mulher antes de Maria não valia nada. A partir de Maria, todas as mulheres são elevadas em honra e em dignidade, porque o homem pode ser sacerdote, mas o homem não pode gerar vida, dar vida. A mãe dá o sacerdote, e o sacerdote dá a vida. Por isso que Maria é chamada de mulher pelos autores bíblicos, porque é ela a mulher da promessa. É a mulher da qual veio a descendência do vitorioso Jesus, que venceu a Satanás. É a mulher elevada ao alto grau de honra, chamada de Arca da Aliança. É a mulher que subiu a montanha e usou da sua intercessão agora aqui nas bodas de Caná. Jesus, o Filho, fala: o que temos nós com isso? Minha hora ainda não chegou. Veja a nota de rodapé da Bíblia Ave Maria. Qual é o sentido? 2.4. Leia aí, por favor. Olha, por favor, leia. O que tem isso a ver comigo e contigo? Sentido literal, qualquer. Em si, nós nada temos a ver com essa falta de vinho. Minha hora de fazer milagres ainda não chegou. Contudo, a teu pedido antecipo esta hora. Estava chegada a hora de Jesus realizar os milagres? Jesus havia feito algum milagre? Não! Como é que Maria sabia que Jesus podia resolver o problema daquele casal? Coração de mãe. Maria recebe e entrega todos os pedidos através do coração de Jesus. Jesus é a cabeça. Se eu lhe pedir, me dá sua mão. Quem mandou entregar a mão? A cabeça. Eu pedi a mão, mas foi a cabeça que concedeu. Jesus é a cabeça, e todo pedido vem pelo coração de Jesus, que é a cabeça. Mas o coração de Jesus e o coração de Maria são um só. É por isso que o coração de Maria e de Jesus estão tão unidos, batendo em uníssono a tal ponto, que Maria tem tanta confiança que vira para os serventes fazer tudo o que eles vos disser. Não era a hora de Jesus fazer milagres. Ora, Jesus é que é Deus. Ele que decide o tempo, Ele que sabe a hora. Mas Maria pode convencer esse Deus a antecipar a hora. Não era a hora de Jesus fazer milagres, mas a mãe tem pressa. Era a hora do coração da mãe. E por isso vem o mandamento de Maria: fazer tudo o que Jesus nos disser. E aquele é um momento muito lindo que Jesus obedece à mãe. Jesus escuta a intercessão da mãe. Jesus transforma a água em vinho. Por isso aqui diz a palavra que os discípulos creram nele. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Os discípulos de Jesus acreditaram nele por causa da intercessão da mãe. A mãe intercedeu e o filho concedeu. Carta de São Tiago 5, no finalzinho do 16. Olha o que diz aqui, Tiago 5,16, logo depois daquele trecho: confessai vossas culpas uns aos outros. Olha aqui, a segunda parte do versículo 16 diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo tem grande eficácia.
A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração do justo tem grande eficácia, pode causar muito efeito. Vamos agora para 2 Timóteo. Antes de Hebreus aí, tem primeira carta de São Timóteo, capítulo 2, 1 e seguintes. Não queira ler o versículo 6 do capítulo 2, versículos 5 e 6, fora do contexto da palavra dos outros versículos anteriores, porque os protestantes pegam só o versículo 5 e não leem os versículos anteriores, que falam da oração intercessória que cada um de nós temos que fazer. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 5. Veja o que diz a palavra que eu lerei na Bíblia protestante. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões. Na Bíblia aqui traz intercessões. A sua traz intercessões? Súplicas. Muito bem, intercessões. E ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus gosta da intercessão, gosta ou não gosta? E Ele manda que a gente faça intercessão para a gente ter uma vida quieta e sossegada, rezar pelos governantes. Você tem rezado pelos governantes? Se você não rezar, você não vai ter uma vida sossegada, tem que rezar. Então isso é bom, Deus se agrada disso. Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então há um só intercessor e um só mediador diante do Pai, só Jesus Cristo, aquele que se fez homem. Aí vem o argumento protestante. Não adianta você rezar para os santos, porque só há um intercessor entre nós, o Pai, Jesus. Estão eles esquecendo das outras palavras de São Paulo a Timóteo, dizendo que Deus quer que se faça intercessões. Deus se agrada das intercessões. Então as nossas intercessões vão para onde? Se só há um intercessor entre nós, o Pai, a nossa oração vai para quem? Vai para esse intercessor entre nós, o Pai, Jesus. A nossa oração vai para eles. Vai para Ele. Através de quem? De Jesus. Vai para o Pai através de Jesus. E Ele quer a nossa intercessão. Ora, o que os santos ficam fazendo no céu? Todas as vezes que o livro do Apocalipse mostra os santos do céu, os santos estão rezando e intercedendo. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã. No céu, os santos só ficam rezando, intercedendo. Se você não aprender a gostar de rezar, o que você vai ficar fazendo no céu? Ah, mas que céu sem graça! Só rezar sansa! É uma cantaçança. Só fico a conversar sansa sobre as coisas de Deus. Se você não aprender a gostar de rezar aqui na terra, o que você vai ficar fazendo no céu? E sabe o que eles ficam fazendo? Apocalipse 8. Olha o que eles ficam fazendo, os santos do céu. Mas lembre o texto no contexto. Você, ao ler o capítulo 8º do Apocalipse, tem que se lembrar do 7º. O 7º vai falar sobre aqueles que estão diante do altar do Cordeiro. Aqueles que estão diante do altar de quem? E o Cordeiro é quem? Quando João Batista vai batizar Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Então o Cordeiro é Jesus. O capítulo 7º de Apocalipse vai falar sobre o Cordeiro. Capítulo 7º de Apocalipse, veja versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, e nações, estavam diante do trono,
perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos. E clamavam, hein? Com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado diante do trono, e ao Cordeiro. Você tem dúvida que eles estão diante do trono do Cordeiro? Esses que estão de veste branca? Vocês têm dúvidas? Capítulo 8, versículo 3. Ainda lá, olha, só para você ver. O versículo 17 ainda fala. Porque, do capítulo 7, versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Você tem dúvida que esse é o altar do Cordeiro? O Cordeiro é quem? Jesus. E o capítulo 8, versículo 3 diz assim: e veio outro anjo, se pôs junto do altar, tendo um incensário de ouro. Escuta, isso não tem igreja protestante, não tem altar, não tem incensário. Você entra numa igreja protestante, é vazia. Vocês se lembram de uma música que os meus irmãos protestantes fizeram? Tem anjos voando, né? Vocês sabiam que foram os irmãos protestantes que fizeram essa música? Tem anjos voando em cima de quê? Mas na igreja protestante não tem altar. Então eles fizeram essa música para os católicos rezarem. Não tem altar. E aqui, a igreja do Apocalipse tem altar e tem incenso. Eles não têm incenso. Não tem incenso. Aqui é o incenso dos santos. Aqui está o incenso. Por que entre eles não tem incenso? Porque eles não conhecem a Bíblia direito. Por isso. Não tem incenso. Aqui tem incenso. Aqui é liturgia. Aqui é missa. Isso aqui é uma missa, meus irmãos. Ó. Isso aqui é uma missa. Na liturgia, a Santa Missa mexe com todos os sentidos. Inclusive com o olfato. Você entra numa igreja protestante e a celebração não mexe com seu olfato. Você também respira clima de Deus. Sabe o que o incenso ele representa? A oração dos santos que sobe a Deus. Ora, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com a oração de todos os santos. Eu estou lendo a Bíblia protestante. Com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a oração subiu para onde? Para o altar do Cordeiro. E aquele incenso representava o quê? A oração dos santos. Louvado seja Deus. Vamos lá para Hebreus 12, 22 a 23. E vamos ver que o autor da carta aos Hebreus, ele vai mostrar que quando nós rezamos, nós nos aproximamos da Jerusalém celestial. A oração nos aproxima da Jerusalém celestial. Hebreus 12, 22 a 23. Vou ler na tradução protestante. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e a universal. Você sabe o que quer dizer católico? Universal. E a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos. Versículo 25, olha aqui. Ora, quanto às virgens que chegaram à perfeição de Enoque, que chegaram à perfeição de Moisés, que chegaram à perfeição daqueles mártires que morreram e depois da ressurreição de Jesus, até os túmulos se abriram. Com que autoridade bíblica, meus irmãos, fala que não tem santo no céu? E o que eles ficam fazendo? Intercedendo junto a quem? Junto a Jesus. Tem algum advogado no nosso meio? Levanta a mão, por favor. Tem algum advogado? Muito bem, a gente sabe que juizado de pequenas causas, eu posso me fazer representar sem um advogado.
ou até em questões trabalhistas. Mas eu pergunto, em questões que são levadas a um foro de mais autoridade, eu que não sou advogado, o seu nome é? Marcelo. Marcelo, você é um advogado. Eu quero levar uma petição ao juiz a respeito de algo que, inclusive, vai ser levado até a última instância, ao Supremo. Eu pergunto, eu posso fazer uma petição e o juiz recebe minha petição ou não? Não. Ele não recebe minha petição porque a minha petição tem que estar de acordo com o Código Civil ou Código Penal, de acordo com a Constituição. Ou seja, a petição tem que ser feita de acordo com a lei. Isso. Quem faz isso é o advogado que faz isso. É só advogado. E nós sabemos que nessa passagem de Hebreus aí, fala que Deus é o juiz universal. É um juiz justo. Ora, quem sabe fazer a petição bem feita é o advogado. Por quê? Ele vai colocar de acordo com a lei, de acordo com isso. Ele vai colocar a jurisprudência, ou seja, outros casos em que houve um julgamento semelhante, não é verdade, mas A doutrina, a pesquisa, tudo que os doutrinadores falam. muito bem. Os advogados de Deus são os santos. Se você consegue fazer uma petição bem feita ao juiz, respeite aqueles que recorrem aos advogados de Deus. Aqui na terra, nós somos os membros de Cristo, e no céu exige um corpo glorificado. E como é que os santos recebem as orações? Do mesmo trono do Cordeiro, da mesma celebração eterna daquela missa que não se acaba. Aquele mesmo altar do Cordeiro, o coração do Cordeiro apresenta as petições e numa assembleia de união, uníssono, a igreja pede unida, os santos pedem unido. Aqui é uma assembleia festiva, aqui é festa de intercessão, aqui é festa de oração, e as nossas orações sobem a Deus e chegam aos santos. O próprio Cordeiro apresenta as petições, recebe o clamor, a oração sobe como um incenso suave. E nós recebemos graças sobre graças. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu olho direito foi vazado por uma peça de carro. Eu tinha 5 anos de idade, a peça pesava quase 5 quilos. Ela tinha um gancho de metal, e o gancho de metal entrou dentro do olho, e eu fui arrastando aquela peça pesada para dentro de casa com meu olho direito vazado. Minha mãe gritou: Santa Luzia, eu entrego os meus olhos, os olhos do meu filho à sua intercessão. Fui para o médico com uma peça, com o olho, com um gancho da peça dentro do meu olho. O médico disse à minha mãe: o olho dele está cego. Não está não, doutor. Eu entreguei os olhos à intercessão de Santa Luzia. O médico tirou o gancho de dentro dos meus olhos, do meu olho direito, e eu enxergo bem de ambos os olhos, por causa da intercessão de Santa Luzia. Eu sou testemunha de que os santos podem interceder aqui. Entre nós aqui, quem já recebeu graça por intercessão de algum santo, levanta a mão. Nossa, mais de 100 pessoas, mais de 50 pessoas aqui. O que mostra, vocês são testemunhas de que os santos podem interceder também. A minha oração, quantas vezes eu vi pessoas serem curadas, paralíticos, cegos, surdos. Uma criança morta que pela minha oração, Jesus ressuscitou. Eu sou testemunha de que Jesus escuta a minha intercessão, e eu que tenho tantas limitações e sou tão pequeno. Ora, imagine aqueles que estão diante do Cordeiro, como Maria, como Nossa Senhora. Maria também tem que pedir, mas se a mãe não conseguir, como é que eu vou conseguir? Se a minha oração tem poder,
Imagine a oração daquela que foi capaz de mudar o tempo de Deus. Aquela que foi capaz de mudar a época de Jesus fazer os milagres. Se aqui na terra Jesus lhe deu a missão de ser a mãe dos viventes, quando ela virou para o discípulo amado e disse: eis aí tua mãe, em João 19, 25 a 27, mulher, eis aí teu filho, e ao filho amado, eis aí tua mãe. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, qual é o nome do discípulo amado de Jesus? Qual é o nome? Roberto. Qual é o nome do discípulo amado de Jesus? Qual é o nome bem forte? Qual é o nome? Ah, você disse o seu nome. A Bíblia não fala João. Sim, pode ser João, mas pode ser você também. O discípulo amado levou Maria para dentro de sua casa. Aquela missão que Jesus deu para Maria na cruz não acabou. Tanto é verdade que aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, o início da igreja, lá está Maria. O início de tudo, lá está a mãe. A mãe está no início da igreja. A mãe e os irmãos de Jesus. Nós somos os irmãos de Jesus. Essa palavra irmão, que vai se repetir 47 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, na Bíblia João Ferreira de Almeida. Essa palavra irmão vai aparecer 47 vezes repetida aqui. E não é em contexto de irmão de sangue. E aqui em Atos 1,14. Atos 1,14. A palavra do Senhor diz assim: todos esses perseveravam unanimemente na oração e súplicas, olha, a oração suplica diante de Deus, ao lado de Maria. Nossa, que lindo! Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A Bíblia não fala nunca Maria e seus filhos. Fala Maria e os irmãos de Jesus. Mas aqui quer dizer que os irmãos de Jesus suplicam a Deus com Maria. E eu estou tirando a Bíblia protestante. A igreja começou com a súplica a Deus através da intercessão de Maria. A igreja começou com Maria. A igreja não começou sem Maria. É impossível esvaziar o início da igreja da presença dessa forte mãe. É impossível olhar para a cruz e deixar de ver a mãe lá no pé da cruz sofrida, mas em pé. É impossível. A missão de Maria não terminou na cruz, só começou. É por isso que Maria continua a interceder por nós. Inclusive, existem provas científicas da visitação de Maria na terra. As aparições de Maria não fazem parte do depósito da fé, não é um dogma de fé. Se alguém não acredita que Maria apareceu, se alguém disser que Maria não acredita nas aparições de Maria, não está pecando. Mas existem provas científicas, provas da ciência, que Maria nos visitou. Acredito que uma das maiores provas chama-se Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Há mais de 200 anos atrás, Nossa Senhora apareceu ao índio Juan Diego e disse ser essa senhora da América Latina. E o índio, na sua simplicidade, foi ao bispo e contou que Maria estava aparecendo lá e queria que naquele lugar fosse construído uma igreja para ela. E ele não acreditou, e ele foi de novo a Maria. Maria perguntou: por que você está triste? Porque o bispo não acreditou em mim. Então, naquele lugar que não era a época de dar flores,
a colina em que Maria apareceu para o índio Juan Diego ficou toda florida. Então Maria disse: pegue esse seu manto de fibra de juta. Juta é uma fibra vegetal que dura no máximo 4 anos. Essa fibra de juta era uma fibra feita de vegetais pelos índios e que em 4 anos no máximo se desfazia. Esse índio colhe aquelas flores no seu manto. Agora leve essas flores ao bispo e diz a ele que eu mandei. Quando o índio joga as flores nos pés do bispo, aparece a figura de Maria desenhada no manto. Isso ficou guardado por vários séculos. Então, a NASA, os cientistas da NASA, este manto foi levado para os laboratórios e a NASA chegou à conclusão que a tinta usada na fibra de juta era de um elemento que não existia no mundo, de um elemento químico desconhecido pelos cientistas. Outra coisa, a fibra tinha mais de 200 anos. Não se entendia porque uma fibra tão antiga não se desfazia. Outra coisa impressionante que os cientistas não puderam explicar. A fibra de juta, quando eles colocaram o estetoscópio no rumo do peito de Maria, a fibra de juta tem batimentos cardíacos. A fibra de juta, irmãos e irmãs, tem batimento cardíaco e temperatura de 36 graus em qualquer parte do ano. É impressionante. É impressionante. E depois os cientistas resolveram ampliar a pupila dos olhos de Maria, de Nossa Senhora de Guadalupe, 300 vezes. Olha, 300 vezes é algo estrondoso. Naquela época, vários séculos atrás, não se sabia a técnica da micropintura, de gravuras em lugares microscópicos. Não tinha acesso a microscópios, que foram somente construídos lá pelos séculos, um século depois, quando se fez a ampliação. É preciso que eu diga mais outra coisa impressionante, também no corpo humano. Quando nós morremos, até alguns minutos depois da nossa morte, a pupila ainda guarda a fotografia da última cena vista. Fica gravado no olho humano a última cena vista, durante alguns minutos. Quando ampliou-se a pupila dos olhos de Nossa Senhora, apareceu a figura do bispo ajoelhado em frente a Maria, e ao lado do bispo, o índio Juan Diego. É prova científica dos cientistas da NASA de que aquela fibra de juta, aquela fibra rude, que seria impossível uma micropintura numa fibra rude, teria que ser um papel sem poros, e a fibra de juta é porosa, não tem jeito, é impossível. É um milagre. Maria continua com a sua função de interceder por nós, pelos pobres da América, nós, os seus pobres, seus preferidos. Eu não tenho dúvidas de que Maria está viva no céu e continua ainda hoje com a sua missão de zelar e interceder por todos os filhos espalhados mundo afora. Maria é sua mãe, e ela olha por você através dos olhos de Jesus. Ela sente o seu coração através do coração de Jesus, que é onipresente. Por causa da presença de Jesus em todos os lugares, por causa da onipresença e onipotência de Jesus, Maria recebe do coração de Jesus os seus pedidos, porque ela é a mãe que foi dada por Jesus lá na cruz por cada um de nós. Isso é lindo. Eu louvo a Jesus de todo o meu coração,
por ter me dado essa fé católica. Eu louvo e agradeço a Jesus por ter essa certeza absoluta de que eu tenho uma mãe viva no céu, que não é só Enoque que está no céu, não é só Moisés que está no céu, eu tenho uma mãe no céu, e a palavra de Deus, através desses raciocínios lógicos da palavra de Deus, através dessa palavra que eu preguei a você, eu tenho certeza que essa também é a sua fé agora, eu tenho certeza que essa palavra entrou no seu coração, eu tenho certeza que ninguém mais vai tirar do seu coração a certeza. Eu tenho uma mãe no céu que intercede por mim. Eu tenho certeza que essa fé não sairá mais do seu coração. Glória a Deus.